Declaro aberta essa sessão ordinária no dia 13 de outubro de 2025, às 19 horas. Saúdo os vereadores, servidores dessa casa e todos que nos assistem através da página da Câmara no Facebook com boa noite. No expediente, temos leitura da ata ordinária 36 de 2025, leitura da mensagem 159 de 2025 do Executivo e leitura do ofício 01 da enfermeira Lilian e a nota de repúdio do Esporte Clube Arroio do Padre. E na ordem do dia temos análise e votação do projeto de lei de número 151 do Executivo e análise e votação do segundo turno da Lei Complementar 02 de 2025 e análise e votação do projeto de lei 03 de 2025 do Legislativo e altera a Lei Municipal número 2.276, de 13 de julho de 2021, incluindo o parágrafo 4º no artigo 1º. Altera a redação do inciso 3 do artigo 2º, inclui o inciso 4 no artigo 2º, inclui o parágrafo 8º no artigo 2º, inclui o inciso 5 no artigo 3º e inclui os artigos 13A e 13B. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschel-Bonoff, para que lesse parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei e, após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 139, de 29 de julho de 2025. Autoriza o município de Arroio do Padre a assumir a despesa com fornecimento de água até o limite que estabelece, no imóvel domicílio, sede do grupamento da Brigada Militar local. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschel-Bonoff, para que lesse parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei, onde foi constatado divergência do projeto com a mensagem, sendo feito um pedido de vistas pelo vereador Edgar Henke. Projeto de lei número 147, de 27 de agosto de 2025, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschel-Bonoff, para que lesse parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei, onde o vereador Edgar Henke fez algumas colocações. Após, o presidente colocou em votação, devido à grande extensão do projeto, colocou em votação capítulo por capítulo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 158, de 26 de setembro de 2025. Autoriza o município de Arroio do Padre, Poder Executivo, a contratar servidor por tempo determinado para atender à necessidade excepcional de interesse público para o cargo de condutor de máquinas e ou veículos. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschel-Bonoff, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei, onde o vereador Cláudio André Tessmer pediu uma emenda redacional modificativa, alterando o tamanho da letra para tamanho 12. Após, o presidente colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, colocou em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 2 de 2025. Altera a lei complementar número 12, de 19 de novembro de 2009, acrescendo o parágrafo 7º em seu artigo 114. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschel-Bonoff, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei e, após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Após, o presidente colocou em discussão e votação as seguintes proposições.
Proposição 162 de 2025, vereadora Davilson Kittertin. Requer estudo de viabilidade de construção de um abrigo de ônibus próximo ao Salão de Beleza da ADRI, localizado na estrada 25 de julho. Proposição 163 de 2025, vereadores Adavilson Kittertin e Ilvo Burroitz. Requerem conserto no telhado do abrigo de ônibus na estrada do Alto da Santa Silvana, próximo ao entroncamento com a estrada 29 de abril. Proposição 164 de 2025, vereadora Adavilson Kittertin. Requer que a secretaria acima mencionada preste serviço de auxílio e orientação aos produtores rurais do município, que estejam enfrentando dificuldades para honrar seus compromissos financeiros junto às instituições bancárias onde obtiveram crédito, seja para custeio de lavouras ou para investimentos. Tais dificuldades decorrem de diversos obstáculos climáticos ocorridos nos últimos anos. O objetivo é possibilitar que os produtores tenham acesso às linhas de crédito disponibilizadas pelo governo federal, conforme portaria SPA-MAPA, número 114, de 26 de setembro de 2025. Estabelece a metodologia de aferição de perdas de rendimento agrícola municipais e divulga a relação de municípios elegíveis às linhas de créditos instituídas pela Resolução CMN, número 5.247, de 19 de setembro de 2025. Proposição 165 de 2025, vereador Comar Naitz Kittin. Requer estudo de viabilidade para a colocação de câmeras de segurança em locais estratégicos do município. Proposição 166 de 2025, vereador Cláudio André Tessmer. Requer análise de cadastramento junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, edital número 01 de 2025, SEDUR, junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, sendo aprovadas pela totalidade dos vereadores presentes. Encerrada a ordem do dia e das votações, o presidente passou a presidência à vice-presidente vereadora Angélica Belink Varros, que chamou o vereador Adavilson Kittertin a fazer uso da palavra, que iniciou saudando a todos, em seguida comentou sobre sua proposição junto à Secretaria de Agricultura, após reforçou o convite à votação da consulta popular, agradeceu a todos do Hospital São João da Reserva pelo atendimento excepcional à sua mãe, que esteve internada, e terminou sua fala agradecendo ao deputado federal Afonso Ram pelo envio de R$ 396 mil provenientes da emenda parlamentar destinada a um trecho de pavimentação na estrada 25 de julho. Após a presidente interina da Casa devolver a presidência ao vereador Adavilson Kittertin, que chamou o próximo vereador inscrito a fazer uso da palavra, vereador Cláudio André Tessmer, que iniciou sua manifestação saudando a todos. Em seguida, agradeceu a assessoria desta Casa pela divulgação das proposições realizadas. Agradeceu também ao secretário de Obras pelo atendimento a uma de suas proposições. Relatou os eventos dos quais participou, entre eles o Campeonato Municipal, a reunião da defesa do setor do tabaco em São Lourenço, a festa da Colônia Oliveira e a Copa Salão Roots. Justificou sua ausência na Comissão de Orçamento e Finanças, no qual é presidente. Informou sobre reunião realizada com representantes da empresa Equatorial e agradeceu ao deputado estadual Dr. Tiago Duarte e ao deputado federal Luiz Carlos Busato pela emenda parlamentar destinada ao município. Comentou sobre a proposição do vereador Adavilson Kittertin e encerrou sua fala mencionando o aguardo da colocação das placas de sinalização e sugeriu uma reunião junto ao prefeito e secretário de obras. Após, o presidente chamou o próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Edgar Henke, que iniciou cumprimentando a todos. Em seguida, comentou uma conversa com o secretário de Agricultura sobre os R$ 50 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Pereira e manifestou a contemplação de mais de R$ 50 mil do mesmo deputado, também destinado à agricultura. Comentou sobre os municípios elegíveis para a renegociação das dívidas dos produtores rurais, destacando que o município do Arroio do Padre encontra-se incluído devido aos decretos de situação de emergência emitidos anteriormente. Mencionou seu projeto de lei de sua autoria, encerrou sua fala abordando o sistema de saúde, agradecendo pelo atendimento prestado à sua tia, internada em Pelotas. Sem mais vereadores inscritos a fazer uso da palavra, nada mais havendo a tratar, o presidente da Câmara declarou encerrada a presente sessão ordinária, às 20h24, e para constar, eu, secretária,
Lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, secretária, e pelo presidente. Coloco em discussão a ata ordinária. Não havendo discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada a ata ordinária 36 de 2025. Peço à segunda secretária para fazer a leitura da mensagem 159. Boa noite a todos. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. A Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Ao cumprimentá-los cordialmente, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 159 de 2025, que visa atualizar e modernizar a legislação municipal sobre o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Arroio do Padre, atualmente regulamentado pela Lei Municipal número 1672, de 1º de dezembro de 2015. O projeto de lei 159 de 2025 tem por finalidade propor a alteração na Lei Municipal número 1672, de 1º de dezembro de 2015, que dispõe sobre Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Arroio do Padre. A proposta de alteração foi construída considerando as necessidades atuais de fortalecimento da política de promoção da igualdade racial em nosso município. A revisão se faz necessária para adequar a lei às novas diretrizes do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, bem como para ampliar a efetividade e o controle social das políticas públicas voltadas para essa população. Acreditamos que a aprovação desse projeto de lei representa um passo fundamental para o aprofundamento do compromisso do nosso município com a igualdade racial, o combate ao racismo e a valorização da história e da cultura da população negra. Certo da importância de mais este projeto, confiante na sua aprovação, me despeço. Atenciosamente, Juliano Robusbuco, ex-prefeito municipal. Peço à primeira secretária para fazer a leitura do ofício 01 da servidora da saúde, Lília. A Câmara de Vereadores de Arroio do Padre, de Lilian Santisteban Gonçalves. Venho, através deste ofício, requerer melhores condições de trabalho. Como os nobres vereadores e vereadoras devem já saber, cerca de 85% da enfermagem é composta por mulheres, e neste município, no momento, 100% da equipe é feminina. Considerando que o turno da noite na enfermagem trabalham apenas 2 técnicas, cada uma em um dia, sendo eu uma delas, e que ficam sozinhas no prédio todo o período noturno, e considerando dar mais segurança à trabalhadora, solicito a instalação de 2 grades nas entradas do prédio da saúde. Solicito também a contratação de um vigilante, visto que ficamos sozinhas no prédio à mercê de pacientes violentos. Outra questão que apresento é a condição de que a Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social afirma que o trabalho da equipe noturna, composta por uma técnica de enfermagem e um motorista, se resume a transporte de pacientes, e alega que não há atendimento de nenhuma espécie neste horário, o que na prática não ocorre, pois, no momento em que atendemos o telefone para um chamado ou abrimos a porta para ver o que o paciente quer, já configura atendimento. Gostaria de poder contar com uma equipe completa à noite, com enfermeiro e médico, pois vários casos que atendemos à noite poderiam ser resolvidos aqui no município. Pessoas que ligam para atendimento noturno é porque estão passando mal e precisam de atendimento rápido. Ainda sobre este assunto, quero falar sobre o ocorrido no futebol uns dias atrás, em que vieram nesta Câmara falar mal do nosso atendimento. Sim, eu que socorri o jovem que se acidentou no jogo. Como todos sabem, por ser só técnico de enfermagem e motorista, na maioria das vezes precisamos contar com a boa vontade de populares para ajudar na remoção, sendo que ajudam de bom grado. Na sessão houve falas pejorativas de quem sequer estava presente para saber o ocorrido. Agimos conforme as condições de trabalho que temos,
pois não podemos medicar sem prescrição médica, e conforme o indicado pela Secretaria de Saúde, realizamos apenas transporte. Diante disso, peço a retratação do vereador Comar Tim pela fala injusta, infeliz e sem propriedade de conhecimento. Posso ter apenas um curso técnico em enfermagem, mas estou sempre estudando e atualizando os meus conhecimentos. Escolher cuidar e salvar vidas. Isso é um dom que poucos possuem. Faço com amor, mas também mereço atenção e cuidado no meu ambiente de trabalho. Na pandemia fomos aplaudidos. E agora, o que mudou? Mas a pergunta que fica é: transporte ou atendimento à noite? Sem mais para o momento, agradeço a atenção de todos e todas aqui presentes. Lilian Gonçalves. Peço à segunda secretária para fazer a leitura da nota de repúdio do Esporte Clube Arroio do Padre. Esporte Clube Arroio do Padre, nota de repúdio. O Esporte Clube Arroio do Padre manifesta seu total repúdio ao ato de vandalismo ocorrido na noite de quinta-feira, dia 9, para sexta-feira, dia 10, no campo da nossa sede. Durante a madrugada, pessoas ainda não identificadas quebraram e derrubaram parte do muro da entrada do campo, além de danificarem a estrutura da churrasqueira, demonstrando desrespeito e falta de consideração com o patrimônio que é de toda a comunidade arroio-padrense. O Esporte Clube Arroio do Padre é um espaço de convivência, esporte e união, construído com o esforço de muitos voluntários, atletas e apoiadores ao longo dos anos. Atos como esse entristecem todos que acreditam no esporte como ferramenta de inclusão e cidadania. O clube já está tomando as medidas cabíveis e buscando identificar os responsáveis para que respondam por seus atos. Reforçamos nosso compromisso em continuar cuidando e melhorando o nosso espaço esportivo e contamos com o apoio da comunidade para proteger e valorizar o que é de todos. Arroio do Padre, 10 de outubro de 2025, Klaus Enhart, presidente. Obrigado às duas secretárias pelas leituras. Era o que tínhamos no expediente. Então, a leitura da mensagem 159 do projeto de lei. Agora passará o projeto de lei às comissões permanentes para os devidos trâmites. Passamos, então, para a ordem do dia, análise e votação do projeto de lei de número 151. A Lei Municipal número 243, de 10 de março de 2004, incluindo a nova data do ponto facultativo. Peço ao relator da CCJ para fazer a leitura do parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 151/2025, referente ao projeto de lei número 151, de 5 de setembro de 2025. A comissão reunida nesta data com os membros presentes nas suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço à relatora da COF para fazer a leitura do parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 151 de 2025, referente ao projeto de lei número 151, de 5 de setembro de 2025, órgão emissor Poder Executivo. A comissão reunida nessa data com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo discussão, então o projeto de lei de número 151 vem à Casa Legislativa propor alteração da Lei Municipal número 243, de 10 de março de 2004, que disciplina a instituição de datas de ponto facultativo no município. Trata-se da inclusão da data de segunda-feira, que antecede o Carnaval. Com a ajuda da primeira secretária, coloco em votação, artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 151, de 5 de setembro de 2025. Altera a lei municipal número 243, de 10 de março de 2004, incluindo uma nova data de ponto facultativo. Artigo 1º. Em votação.
Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado, portanto, o projeto de lei de número 151. Passamos ao projeto de lei complementar número 02 de 2025, que altera a lei complementar número 12 de 19 de novembro de 2009, acrescentando o parágrafo 7º ao seu artigo 114. Então, os pareceres já foram lidos na primeira votação, então hoje é a segunda votação. Então, com a ajuda da primeira secretária, coloco em votação artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei complementar número 2 de 2025. Altera a lei complementar número 12 de 19 de novembro de 2009, acrescendo o parágrafo 7º em seu artigo 114. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado, então, o projeto de lei de número 02 de 2025. Passamos ao projeto de lei de número 03 de 6 de outubro de 2025, declara a fumicultura como uma atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Arroio do Padre e da outras providências. Peço ao relator da CCJ para fazer a leitura do parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 03 de 2025, referente ao projeto de lei número 03 de 6 de outubro de 2025, órgão emissor Poder Legislativo. Comissão reunida nesta data, com os membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço à relatora da COF para fazer a leitura do parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 03 de 2025, referente ao projeto de lei número 03 de 3 de outubro de 2025, órgão emissor Poder Legislativo. A comissão reunida nesta data com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação artigo por artigo com a ajuda da primeira secretária. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do vereador Edgar Rink. Projeto de lei número 3, de 6 de outubro de 2025. Declara a fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Arroio do Padre e da outras providências. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. Em votação. Aprovado. Artigo 6º. Em votação. Aprovado. Artigo 7º. Em votação. Aprovado, então, o projeto de lei 03 de outubro de 2025. Eram esses os projetos de lei que tínhamos para o dia de hoje. Passamos, então, à análise e votação da proposição 167/2025, vereador Comar Nedes Quitim, requerimento à Secretaria de Obras e Infraestrutura, Saneamento e Trânsito. Ementa requer colocação de lâmpada na estrada municipal próxima à residência do senhor Arisson Hessler. Com a palavra, o vereador proponente. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, os mais colegas vereadores. Eu fiz essa proposição aí por ali ter uma rede com um transformador na próxima casa deles, ali na estrada. E a pedido desse morador já foi feito mais dias e ele veio através de mim pedir novamente essa lâmpada nessa estrada ali, que foi feita uma casa nova de frente e com certeza acho que é um lugar que dá para botar uma lâmpada e esse é o meu pedido. Coloco em discussão a proposição. Não havendo discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada a proposição 167 do vereador Comar Nedes Quitim. Era o que tínhamos na ordem do dia.
Temos o vereador inscrito para fazer uso da palavra. Convido o vereador Cláudio André Tesma. Cumprimento o presidente, vereadora Davilson, demais colegas vereadores, também aos que nos assessoram nesta casa e também quem nos assiste através do Facebook. Eu gostaria de iniciar a minha fala dando uma continuidade de uma fala que eu fiz na semana passada. Eu acho que não foi bem claro quando eu comentei que tinha conversado com o secretário de Saúde sobre a colocação de placas de faça silêncio ambiente hospitalar. Eu recebi mensagem de um morador do Arroio do Padre que não entendeu muito bem e ele me passou algumas sugestões. Ele achava que essas placas seriam na beira da faixa lá, que ele acha que é interessante também, como tem perto dos hospitais, a placa de não fazer barulhos sonoros. E aí ele sugeriu assim, quando eu respondi para ele que era dentro das salas de atendimento, ele sugeriu que colocasse também no corredor. Até, assim, não vou falar nome, mas eu posso ler um monte de mensagem que ele mandou para mim, que uma fala assim, que ele teve no posto, né, umas 6 horas e foi muito bem atendido pela enfermagem, pela médica. Sobre isso não tinha nenhum questionamento, mas ele questionou que tinha barulho, não sabia certo se era em outra sala ou no corredor. É só relatar que, assim, nós vereadores, nós somos a voz do povo e ouvidos também, né, quando a gente tem que escutar e repassar e sempre tentar melhorar a vida. Ainda mais uma pessoa que às vezes está enferma, não se sente bem, a gente tem que tratar com muito carinho sempre, mas dar uma atenção especial. E nesse ambiente eu bato nessa mesma tecla. Agora até peço que, se chegar essa mensagem até o secretário de Saúde, que ele agilize a colocação dessas placas. Também quero fazer um breve comentário que hoje nós iniciamos um trabalho aqui na Câmara de Vereadores, que é a adequação do regimento interno, onde eu acredito que a gente não precisa ter muita pressa e alterar alguns pontos necessários e colocar em prática depois, né, que por muitas vezes assim os vereadores aqui do Arroio do Padre, falo por mim, a minha meta é, uma vez por ano eu pego o meu próprio veículo e vou a Porto Alegre, tento trazer recurso em reuniões que a gente consiga assim mais apoio, pelo menos de auxílio nas viagens ou até uma diária, para quando ir numa reunião que é de interesse público e trazer recursos para o município. Também quero desejar os meus sinceros sentimentos à família da Lenida Perleberg Henke, que passou para um plano maior, tia do vereador Edgar. Não consegui me fazer presente no velório. Mandar um abraço para toda a família. Da minha parte seria isso. Obrigado, presidente. Convido agora o vereador Edgar para fazer uso da palavra. Então, boa noite a todos. Cumprimentando o vereador Adavilson, presidente desta casa, com cumprimento demais vereadores, vereadoras, pessoal que assessora aqui esta casa, pessoal das redes sociais também, que nos assiste em casa. Quero agradecer
e o carinho e as condolências recebidas pela passagem da minha tia. Agradecer também a coroa de flores enviada por esta casa. Sei que às vezes a gente tem algum familiar, algum tio, às vezes mais próximo, menos próximo, mas essa era muito próxima, assim, era uma segunda mãe minha, porque a gente foi criado no mesmo pátio, cozinha de porta a porta, e muitas vezes se passou mais na casa dela do que na própria casa da gente. Então, mesmo hoje não morando ali próximo a ela, mas a gente teve esse mesmo carinho com ela até o final da vida dela. Então, deixar isso também claro que na verdade era uma pessoa muito próxima a gente. Também quero agradecer aos vereadores pelo entendimento da aprovação aqui nessa casa desse projeto, né, que promove a fumicultura aqui no município, que exalta a fumicultura aqui no município. A gente tem que destacar isso, né, porque eu acho que todos aqui, né, têm envolvimento com fumicultura, se não todos, mas quase. E a grande parte do município ela depende da fumicultura hoje. E a gente tornar ela como interesse público de relevância, né, cultural, social, econômica do município, nos faz com que a gente possa adotar medidas, não nós, mas o Executivo adotar medidas que possam promover ainda mais a fumicultura, ainda mais nesse momento que onde é discutido, onde o governo federal muitas vezes combate, né, o plantio do tabaco, né, e a gente tem que se manter unido, ainda mais que tem uma convenção quadro, a COP11, agora em Genebra, na Suíça, e que é contra a produção de tabaco. Então, quanto mais unido o setor tiver, melhor é, né? E é uma cultura que a gente diz, todo mundo sabe, não vou estar repetindo várias vezes, né? Ela é importantíssima para o município. Imagina hoje, se não tivesse a fumicultura dentro do município do Arroio do Padre e na nossa região, aqui, os municípios da nossa região. A gente viveu em outros tempos, outros auges de outras culturas, mas hoje a fumicultura, até pela falta da mão de obra, onde poucas pessoas, às vezes a família é uma coisa familiar, pode fazer, né? Precisa de pouca terra, que a gente vários minifúndios aqui. Então, é uma cultura que se adequou, né? E ao nosso sistema, as pessoas que a gente tem, e hoje traz renda, emprego, gera renda economicamente para o município. Tenho certeza, não tenho os dados oficiais, mas a fumicultura hoje, no setor primário, lá onde o vereador Cláudio, o vereador Rafael foram secretários, o setor primário ele traz bastante retorno de ICMS para dentro do município, e a fumicultura é uma das maiores, é a maior, na verdade, que traz retorno de ICMS para o município. O setor primário ele traz mais. Para se entender, às vezes é complicado a questão do retorno do ICMS, mas o setor primário ele traz mais. Hoje traz um pouquinho menos porque o governo do estado também colocou 20% na educação, hoje pela avaliação da educação, vereadora Ingrid. Por isso que é também importante a avaliação, a educação ser bem avaliada, retorna ICMS para o estado. Mas mesmo assim a fumicultura traz esse recurso para dentro do município. Então, agradecer a todos os vereadores que entenderam assim, a gente aprovou isso aqui. E agora, né, como diz na lei ali, o poder público, o executivo, é um projeto que ele não traz despesa para o executivo, porque muitas vezes a gente pensa aqui que o vereador é um criador de leis. Não, a gente é engessado. A gente não pode causar despesa para o executivo. Então a gente fica engessado. E muitas vezes me questionam qual é o projeto que tu fez lá na Câmara. Qual é o projeto que tu criou? Fica pensando, pô, o que eu, né? Mas o que diz a lei? A lei diz que não pode gerar gastos para o executivo. Então tu fica engessado. Tu não consegue criar uma lei, muitas vezes, por isso. Então, são projetos que a gente pode se adequar e o executivo ele pode regulamentar ele agora, criando ações, convênios, fortalecendo a fumicultura, né? Então, a gente pode, em cima disso, buscar recursos em cima disso. E
e eu vou deixar aqui, não vou fazer proposição, e eu vou deixar uma sugestão aqui para o prefeito, ele provavelmente vai assistir a sessão, para o prefeito analisar, pensar. Uma das coisas que pode ser feita imediatamente, e eu já queria ter feito isso, quando eu ainda era vice-prefeito. Lá em 2009, 2010, eu não me lembro muito bem, eu era vereador. Vocês que foram secretários vereadores, vocês sabem que existem umas cotas, né, para receber calcário, receber o cheque incentivo. E 2009, 2010, a cota estava muito alta, a cota do fumo. Então, o produtor de fumo, ele recebia 12 sacos, era 27 mil reais. A cada 27 mil reais, na época, não, era 30 e poucos mil reais. E nós baixamos ela para 20 e poucos mil reais. Então, eu sugiro para o prefeito que já em cima dessa lei ele possa tomar a atitude de hoje, eu não sei quanto é que está a cota da fumicultura, porque é calculado em 12 sacos de calcário, mesmo recebendo cheque de incentivo, baixar essa cota. Isso é possível, manda para a Câmara a lei, que a gente pode baixar essa cota para valorizar a fumicultura. E o fumicultor muitas vezes se queixa que a cota ela é muito alta para o fumicultor. Os cereais está num patamar bom, o leite está num patamar bom, a gente entende, a horticultura também está num patamar bom, mas a cota da fumicultura ela é alta para tu conseguir 12 sacos. Então baixa ela um pouquinho, 20%, 30%, para equilibrar um pouquinho, para que possa também ajudar o nosso fumicultor. Também quero repudiar o vandalismo que aconteceu quinta-feira. Não tive no jogo, vou falar a mesma coisa aqui, Comar, mas eu tenho um vídeo onde adolescentes arrancam aquelas placas na frente da escola. Adolescentes, na verdade, moleque, 12, 11, 10, 13 anos. A gente, muitas vezes, como poder público, quer deixar tudo bonito, com placa sinalizada, aí vai. E isso vem de casa. E eu acho que os pais, né, são os responsáveis por isso. Não é a escola que vai educar, a educação vem de casa. E aí faz esse tipo de vandalismo, principalmente ali na frente da escola que eu vi. O demais vandalismo eu não sei. Uma pena que lá e repudio também do Esporte Clube Arroio do Padre, onde sim, e veio a nota de repúdio aqui, onde aquilo ali foi construída com muitas mãos. Eu me lembro que aquele vestiário, banheiro ali, eu ajudei, quando tinha 15, 16 anos, a construir, a fazer a laje, né, onde depois fizeram aquela outra parte, e assim foi indo. E aí vai 3, 4 lá numa noite, destruir o que os outros fizeram. Né? Isso não é gente, né? Isso é bicho, para mim é bicho. Então, e assim as demais coisas do poder público, muitas vezes, são placas, são abrigos de ônibus destruídos. Isso não se faz, gente, pelo amor de Deus, né? Tem gente que constrói e outros querem destruir. Então, fica aqui também o repúdio em cima dessas ações que acontecem. Depois, muitas vezes, as autoridades tomam algumas iniciativas, depois ainda são, muitas vezes, criticadas por tomar iniciativas, né, para evitar esse tipo de coisa. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Não temos mais vereador inscrito. Eu não me inscrevi para fazer uso da palavra, mas ainda quero reforçar aqui o convite, que ainda até o dia 17 desse mês ainda pode ser feita a inscrição do programa Terra Forte junto à Emater. Então, os produtores que ainda não fizeram a sua inscrição, quiserem se inscrever, ainda tem aí até o dia 17 de outubro aí para fazer a sua inscrição junto à Emater. Então, nada mais havendo, eu declaro encerrada essa sessão ordinária às 19h43. Desejo uma boa semana a todos os vereadores e todos que nos assistem através do Facebook, e uma boa noite a todos.